queridos alunos ansiosos pela nossa correção da prova de física. Claro, física a melhor de todas as matérias, a mais gostosinha, aquela que os mais gostosinhos estudaram, né? E a prova foi dentro do padrão do que a gente já esperava. Eram 6 questões, das quais 4 estavam dentro ali da mecânica, leis de Newton, energia, né? Não teve nada de surpreendente na nossa prova, não. Foram 4 questões ali dentro da área da mecânica, né? Uma de cinemática, movimento, as outras eram parte de força, a parte de energia, e uma questão de termo, que foi cobrada na parte de termometria, e uma questão de eletricidade. Dessa vez não caiu circuito. Dessa vez foi lei de Coulomb. Então vamos às nossas questões. A primeira questão diz assim: uma partícula parte do repouso e mantém a aceleração constante durante o intervalo de tempo t. Continua em movimento progressivo, mantendo velocidade constante pelo mesmo intervalo de tempo t. Em seguida, desacelera com aceleração constante, levando o intervalo de tempo 2t para retornar ao repouso. O movimento é horizontal e retilíneo. O gráfico que melhor representa a variação da posição em função do tempo descrito é... Então essa questão aqui ela é uma questão que a gente já esperava, inclusive já caiu outra vez na prova da polícia, é uma questão bastante semelhante, com o gráfico cobrando mais ou menos a mesma coisa, né? Então, sem surpresa nenhuma. A gente precisa sempre, quando tem um gráfico, prestar muita atenção no eixo Y, aqui é um eixo posição, eixo Y, né? O eixo X é o eixo tempo, né? Nosso amiguinho, ele não nos ferra. Agora o eixo Y é o que faz toda a diferença. Esse gráfico não é um gráfico de velocidade, é um gráfico de posição. E aí o que ele fala que é importante aqui a gente entender? A resposta vai ser a letra A. Ele fala que são 3 movimentos, né? Primeiro você tem um movimento com aceleração, ó, aceleração. Então, gráfico de posição por tempo com aceleração, ele é curvo. Aceleração positiva é parábola de boca para cima. Depois ele continua um movimento com velocidade constante, aí esse trecho aqui, ó, da reta, né? Velocidade constante. E finalmente a aceleração de freagem, né? Ele vai frear até retornar para o repouso. Então ele não para se ele não frear. E aí a parábola vira de boca para baixo, né? Quando ele freia, tá vendo? Isso aqui seria uma reta, né? A partir daqui seria uma reta horizontal, né? Mantendo sempre a mesma posição. Ele tá parado. Então ele começa parado e termina parado. Tem uma velocidade constante, 2 trechos de aceleração. Um de aceleração positiva e outro de aceleração negativa. Exercício que a gente já esperava na nossa prova, né? Teórico de compreensão de movimento. Próximo exercício de força. Considere o vagão de um trem em movimento conforme representado na figura a seguir. Um observador externo observa um pêndulo preso ao teto do vagão deslocado da direção vertical indicada pela linha pontilhada. Sabendo que o vagão se desloca em trajetória horizontal e retilínea, ele pode estar se movimentando de... E aí vem as alternativas, né? Então pode estar se movimentando de x para y ou de y para x, e qual é a situação? Se a velocidade está aumentando, se ela está diminuindo, se ela está constante. Essa questão é uma questão bem básica de física, inclusive se você digitar o começo desse enunciado no Google, você vai perceber que ela já caiu em outros concursos de outras instituições, né? Só que aí os caras mudam detalhes, em vez de ser XY eles colocam AB, às vezes colocam o pêndulo para o outro lado, mas as alternativas são iguais, né? Então você percebe que é uma questão básica de física, que ela aparece em muitos concursos. O que a gente precisa entender aqui? Força, como é que funciona, né, o estudo de dinâmica, o estudo das forças. Então eu vou aumentar aqui o desenho para vocês verem quais são as forças que atuam neste pêndulo aqui. Então a primeira força que a gente nunca pode esquecer é o peso, né? Tudo que tem massa está na terra, tem peso, e o peso é sempre para baixo. Outra coisa, se você tem um fio, tá esticado, você vai ter a força de tração ou tensão. E a força de tração é na ponta do fio para dentro. Bem, nessa situação aqui, o que é legal a gente fazer? Decompor a força de tração, né? Então a gente vai decompor. Como é que decompõe? Imagina que essa força é a diagonal de um retângulo. A gente desenha aqui o retângulo. E aí a gente vai ter as duas componentes. Para cima, a componente que eu chamei de TY. E aqui na horizontal, a componente que eu chamei de TX. Então, essa força de tração aqui, ó, o que eu fiz? Eu quebrei ela nessas duas verdes. Então, a vermelha não existe mais. Eu quebrei em duas componentes. Aí, o que você vai notar aqui?
Como essa esfera nem sobe, nem desce, né? Então, na vertical, ela não tem movimento, ela não vai subir nem descer, significa que a componente TY anula a força-peso. Então, TY anula a força-peso, né? Se o TY fosse maior que o peso, essa bola tinha que subir. Se o peso fosse maior que o TY, ela tinha que descer. Como nem sobe, nem desce, né? O TY e o peso se anulam. Sobrou força? Sobrou a componente TX. Então, se TX sobrou, TX é a resultante, né? Então, essa componente TX é a resultante das forças. E para o lado que está a resultante é o lado que eu tenho a minha aceleração, porque resultante é, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Então, o que eu tenho? Que a aceleração ela tem que estar, aqui no caso, na horizontal, indo de Y para X. Bom, e quanto ao movimento, né, do meu carrinho? Bom, eu posso ter as seguintes situações. O meu carrinho ele podia estar andando de X para Y? Poderia estar indo de X para Y. Só que se ele estivesse andando de X para Y, a aceleração está para trás, ele tem que estar freando. Então, de X para Y, a velocidade tinha que estar diminuindo, porque a aceleração está contrária ao movimento de X para Y. E a gente não tem essa alternativa. De X para Y, você tem, ó, com velocidade constante, de X para Y, velocidade aumentando e só. Você não tem X para Y com velocidade diminuindo. Então, ele não está andando de X para Y, ele tem que estar andando para o lado contrário, de Y para X. Se ele estiver andando de Y para X, a resultante está no sentido de Y para X, então ele tem que estar acelerando, porque resultante faz a massa acelerar. Então, se ele está acelerando, a velocidade tem que estar aumentando. Então, a resposta é a letra delta, né, de Y para X, né, com a aceleração no mesmo sentido, de Y para X, ou seja, a velocidade aumentando. Resposta a letra delta. Duas questões até agora, nenhuma conta, como a gente já imaginava, questões teóricas de conhecimento, né, da física. Mais uma questão de dinâmica de forças, essa diz assim: a figura representa 4 blocos de massas iguais a 10 kg, então o A tem massa 10 kg, o B tem 10 kg, o C e o D, todo mundo aqui tem 10 kg. Apoiados em um plano horizontal perfeitamente liso, não tem atrito, como a gente já esperava. Aplica-se ao corpo A uma força horizontal de 8 newtons. Essa força aqui é de 8 newtons. Aí ele quer o módulo, ou seja, não me interessa para que lado que está o vetor. Só me interessa o valor deste vetor. O módulo eu quero só o valor do vetor. Da força que o corpo C exerce no B. Então eu quero a força de contato entre C e B, né? Essa força é a força normal, gente. Quando você tem contato e compressão, né, você vai ter a força normal. Para maiores detalhes, venham aqui para o nosso curso, assistir uma aula toda especial sobre normal. Eu faço uma aula só para você. A gente combina 40 minutos falando só de normal, para ficar muito claro para você. Mas enquanto isso, vamos aqui resolver nosso exercíciozinho, basicão. Aumentei o desenho para vocês verem. Então, olha só. Quando eu empurro com essa força aqui de 8 newtons o bloco A ele vai estar em contato com o B e comprimindo o B. Então vai ter uma força aqui de contato, que é a força normal entre A e B, né? É tipo, o A repele o B para cá, o B repele o A para lá. Essa é a força de contato, né? Ação e reação. E aí, o que vai acontecer? O B vai empurrar o C. Quando o B empurrar o C, tem contato, tem compressão, você vai ter uma normal aqui, ó, uma força de contato entre o B e o C, que é justamente a pergunta do exercício: quanto que vale a força que o bloco C exerce no B ou que o B exerce no C, né? Isso aqui é ação e reação, elas têm o mesmo valor. E aí é claro também que quando acontecer isso, o C vai pressionar o D, e aí a gente tem contato e compressão, vai ter uma força normal também entre o C e o D, uma força de contato aqui entre o C e o D. Ele quer essa daqui que está em laranja. E aí como é que a gente resolve esse exercício? Primeira coisa, a gente vai ter que fazer uma equação para cada caixa, tá bom? Uma equação para cada caixa. E aí você tem que ver para que lado que vai o objeto inteiro, né? O bloco todo, para que lado que ele se desloca. Se eu estou aplicando aqui uma força, a vida real, gente, põe uma caixinha encostada na outra e empurra. Você vai perceber que vai todo mundo pro lado que você está empurrando, né? Então o lado do deslocamento, ó, sentido da resultante, é o sentido dessa força F que eu apliquei para lá. Significa o quê? Por exemplo, no bloco A eu tenho duas forças, o F e o FBA, ó, essas duas aqui, ó. E a resultante está aqui no sentido da seta vermelha, ou seja, o F está para o lado da resultante, então o F é mais forte que o FBA. E aí você vai fazer a mais forte menos a mais fraca, é a resultante, faz essa massa acelerar. Então tá aqui a equação.
A força F menos o FBA faz a massa do A acelerar. Massa do A vezes aceleração, que é resultante. A gente vai fazer uma equação dessa para cada bloco. Então agora olhando para o bloco B, ó. Para o bloco B eu tenho essas duas forças. Quem é mais forte? A mais forte é a que está indo para o lado da resultante, ó. Resultante, essa flecha seta vermelha. Então o FAB é mais forte. Você vai fazer a mais forte menos a mais fraca, faz essa massa acelerar. Então a mais forte, FAB, menos a mais fraca, FCB, faz a massa da caixa B acelerar. Massa vezes aceleração. Vou fazer outra equação dessa agora para C. E aí, então, a mais forte menos a mais fraca faz a massa da C acelerar. Ó. FBC menos FDC, massa da C vezes aceleração. E a caixa D? A caixa D só tem uma força, que é essa daqui, ó, que é a reação, né? Só ela. Então, se só tem ela é a própria resultante. FCD é a massa de D vezes aceleração. Como é que eu resolvo isso daqui? Agora eu vou somar essas equações. Quando eu somar essas equações, o que vai acontecer? Os pares ação e reação vão cortar. Então vai cortar o FBA com o FAB, porque tem o mesmo valor, né? Uma é negativo e a outra é positivo. Ó, menos FBA mais FAB vai cortar. Menos FCD mais FBC vai cortar. Ó. E essa aqui, ó, menos FDC mais FCD, ó, vai cortar. Sobrou só o F. Então, sobrou o F é que eu somo todo mundo, né? Vai ser a massa de todo mundo vezes a aceleração. Então, daqui eu chego que a força de 8 newtons vai ser a massa total, porque eu somei todas essas massas. Massa de A, mais massa de B, mais massa de C, mais massa de D, massa total, vezes a aceleração. A força ele me deu no enunciado, era 8. A massa total, cada um tem 10 quilos, lembra? 10, 20, 30, 40 quilos. Eu vou achar a aceleração. Passa esse 40 para o outro lado dividindo, a aceleração vai dar 1/5 de metro por segundo ao quadrado. Deixa em fração, porque fração é de Deus, vírgula é do demônio. A sua chance de errar uma conta com vírgula é muito maior. Deixa em fração. Fala, professora, eu não precisava dessa frescura toda, né? Se eu tô empurrando com essa força aqui, essa força faz essa massa toda aqui acelerar. Então essa força faz a massa toda acelerar, e aí eu já caía direto aqui. Verdade, jovem gafanhoto. Só que se você fizer isso, se você simplesmente jogar a força aqui, somar a massa de todo mundo e igualar com a aceleração e achar rapidamente a resposta da aceleração, você não consegue achar a resposta da pergunta. Porque a pergunta é quanto vale a força entre o B e o C. Essa daqui, ó. E você não montou as equações. Se você não monta as equações, você não tem como achar. Você entende? Então, se você pula direto para essa fase aqui, ó, pega essa força, soma a massa de todo mundo e acha a aceleração, se você pula direto para cá, você fica sem as equações. E aí, sem as equações, você não resolve o exercício, porque você precisa das equações para resolver. Agora que eu achei essa aceleração, eu vou voltar nas equações uma por uma até chegar na resposta que ele quer. Eu vou começar por essa última aqui, ó, que é menorzinha, ó. Então, FCD, massa de D vezes aceleração. FCD, a massa de D é 10 quilos, a aceleração eu achei 1/5. 10 vezes 1/5 vai dar 2 newtons. Achei a força entre C e D, essa vale 2 newtons. Agora eu vou pegar a equação de cima, a de cima, para achar o FBC. Então, FBC menos FDC, a massa do C vezes a aceleração. Essa equação aqui, ó, peguei ela, ó. E eu quero justamente o que está em laranja, que é a força entre B e C, né? Força entre B e C é igual a força de C e B, né? É ação e reação. Então, essa aqui é a que eu quero. Essa eu achei, ó, vale 2. Então, vai ficar FBC menos 2, a massa do C é 10 quilos e a aceleração que você achou é 1/5. Então, tá aqui, ó. Então, FBC menos FDC, que é 2, vai ser a massa do C, que é 10, vezes a aceleração. Fez essa conta, a força de contato entre B e C, ou entre C e B, é a mesma, porque é ação e reação, vale 4 newtons. Resposta do gabarito, letra bravo. Professora, confuso, estou sofrendo, não estou entendendo porra nenhuma, patalhas do que você está falando. Vem fazer cursinho comigo, meu amor. Eu boto você sentado no colo virtual da tia. Pego na sua mãozinha e juro que você vai gostar tanto de física que você vai desistir da polícia e vai querer ser físico. Ó, eu vou arruinar com a sua vida. Próxima questão. Questão de energia que a gente já esperava, né? Inclusive na nossa revisão, a gente fez revisão deste exercício praticamente. Olha só, a figura representa um carrinho que parte do repouso do ponto X a uma altura de 28 metros, percorre um trecho de montanha-russa até chegar ao ponto Y, com altura igual a 8 metros. Considere que não há forças dissipativas, não tem atrito. O valor da aceleração da gravidade, a gente já sabe, 10 metros por segundo ao quadrado.
Qual é a velocidade que o carrinho chega no ponto Y? Gente, sem surpresa nenhuma, essa questão já caiu na prova da polícia e caiu de novo, porque a polícia adora questões de energia, tá bom? Então, a questão de energia a gente já esperava, tá bom? Então, olha só, parte importante, quando não tem atrito, não tem forças dissipativas, a energia mecânica se conserva. Então, eu posso dizer que a energia mecânica em qualquer ponto, num ponto A, é igual a energia mecânica no ponto B. Olha só, esse quadrinho que eu coloquei aqui foi exatamente o quadrinho que eu usei na aula de revisão, na véspera da prova. Eu montei esse quadrinho, olha eu usando ele aqui de novo para corrigir a prova. Então, era dentro do que a gente já esperava, tá bom? Só que agora, em vez de A e B, nós vamos usar X e Y. Então, energia mecânica em X tem que ser igual a energia mecânica em Y, porque a energia mecânica se conserva, já que não tem atrito, não tem força dissipativa. O que é energia mecânica? É a soma da energia cinética mais energia potencial. Energia cinética é mv² sobre 2. A potencial aqui é a gravitacional. Então, mv² sobre 2 mais mgh em X é igual a mv² sobre 2 mais mgh em Y. Aí vamos lá, coisa importante. Parte do repouso. Se parte do repouso, não tem velocidade em X. Se não tem velocidade em X, não tem energia cinética em X. Isso aqui é zero, porque a velocidade é zero, né? Então, esse termo some. Outra coisa, eu não preciso saber a massa do carrinho. Porque, ó, tem massa, tem massa em todo mundo? Divide toda a equação por M, corta a massa. Então, a massa do carrinho não me importa. E agora é só jogar o número e não errar a tabuada. Gravidade 10, altura em X 28 metros, velocidade em Y é a pergunta do exercício, gravidade é 10, altura em Y 8 metros. Bota os números, não erra a tabuada, você vai achar a velocidade 20 metros por segundo. Questão que já havia caído antes numa outra prova nossa e repetiu aí. Vamos lá. Mais um exercício aqui para nós, né? Agora nós vamos para os dois últimos. Um de termo e um de elétrica. Então, desconsidere esse número 3 aqui, ó. Esqueci dele aqui. Ó, um estudante no nível do mar recebe um termômetro com escala termométrica desconhecida. Para estudá-lo, seu professor propõe que o termômetro seja inserido em um recipiente contendo água com gelo. Nesse caso, o termômetro acusa um valor de menos 4 graus. Ele nem colocou grau porque é um termômetro desconhecido, né? Então, tá numa escala estranha, uma pessoa que inventou. Não é o nosso amigo em grau Celsius, não é Kelvin, não é Fahrenheit, é um termômetro desconhecido. Aí ele falou que no gelo vai marcar menos 4. Depois, quando ele coloca na água fervendo, na água em ebulição, né? No nível do mar, vai marcar 116. E ele quer saber qual é a única temperatura que o termômetro estudado, né, e um outro graduado na escala Celsius indicam a mesma temperatura. Então, vamos lembrar? A gente tem 3 escalas, ó. Grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Kelvin não tem grau, até eu copiei isso aqui da internet, mas Kelvin não tem grau. Lord Kelvin é um dos pais da física quântica, né? O cara é pica das galáxias e a escala dele não tem esse grauzinho. Bom, aí a experiência aqui, ó. Coloca no gelo, coloca na água fervendo. Na escala Celsius, o gelo vai marcar 0. E a água fervendo vai marcar 100. Na escala Fahrenheit, o gelo é 32 graus Fahrenheit, né? E a água fervendo é 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin não tem o grau, tá? O gelo é 273 Kelvin e a água fervendo 373 Kelvin. E aí como é que você monta as escalas, né? O que mudou aqui foram os números. Porque a experiência foi a mesma. O mesmo termômetro, botei no gelo, botei na água fervendo. Então, essas variações são iguais. O que mudou foi o número que os caras colocaram nas escalas. Então, o que eu posso dizer? Que essa variação aqui, ó, dividido por esta variação maior, é igual a essa variação menor, dividido por essa maior, que é igual a esta menor, dividido por essa maior. E aí, a gente monta as escalas de conversão, ó. Então, essa variação aqui, ó, é temperatura em Celsius menos 0. Sobre essa aqui, que é 100 menos 0. Ó, temperatura em Celsius menos 0, 100 menos 0. Tem que ser igual a essa variação, temperatura em Fahrenheit menos 32, sobre 212 menos 32. Que tem que ser igual a essa variação aqui, ó. Temperatura em Kelvin menos 273, sobre 373 menos 273. Aqui você vai ter as fórmulas de conversão de uma escala em Celsius para uma escala em Fahrenheit para uma escala na temperatura Kelvin. Agora, o nosso exercício, ele vai usar
Celsius, vai comparar Celsius com uma escala arbitrária, que eu chamei aqui de graus X, uma escala arbitrária. Vamos montar a fórmula. Então, ó, esta variação, que é Celsius menos 0 sobre 100 menos 0, tem que ser igual a essa variação aqui, ó. Temperatura em X menos 4, cuidado que é menos 4, vai virar positivo isso aqui. Sobre 116 menos 4. Pronto, montei a fórmula que converte. Celsius menos 0 é Celsius, 100 menos 0 é 100. Isso aqui, menos com menos, vai virar mais. Então, vai ficar x mais 4. 116 mais 4, 120. Aí, você pode cortar um zero de cada lado aqui, simplificar na tabuada do 2, né? Você vai chegar nessa fórmula, que 6 vezes a temperatura em Celsius vai ser 5 vezes a temperatura em X, mais 20. Essa é a fórmula que converte graus Celsius nessa escala arbitrária que a gente chamou de X. Agora, o que ele está dizendo? Ele quer um número que é igual nas duas escalas, né? Que indica a mesma temperatura nas duas escalas. Ou seja, ele quer que Celsius seja igual a X, que o número em Celsius seja exatamente igual ao número em X. Então, o que você faz? Ué, se é igual, em vez de escrever Celsius aqui, você escreve X, ó. 6x é igual a 5x mais 20. 6x, 5x mais 20. Acabou o exercício. Porque esse 5x você passa para o outro lado, 6x menos 5x dá x. Igual a 20. Resposta da letra bravo. É a primeira vez, depois que a física retornou, né, para a nossa prova do barro branco, que eles colocam uma questão sobre termômetros. Tá bom? É a primeira vez. Das outras vezes eles perguntaram de dilatação térmica, 2 vezes perguntaram de dilatação, uma das vezes eles perguntaram calor sensível. E agora, finalmente, uma perguntinha de escala termométrica. E para finalizar a nossa prova, a questão de elétrica, desta vez não caiu circuito, né? Sempre cai circuito, desta vez não foi circuito. Dessa vez eles colocaram força elétrica, lei de Coulomb. Vamos relembrar? Então vamos lá. Cargas de mesmo sinal, não importa se positiva ou negativa, cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais contrários se atraem com uma força de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Como é que você calcula essa força? K, valor de uma das cargas, valor da outra carga, distância entre elas ao quadrado. Lembrando que isso é um vetor, então o sinal não importa, por isso que aqui a fórmula aparece entre módulos. O sinal não importa, o sinal é só para dizer se a força é de atração ou de repulsão. Beleza? Você vai botar na fórmula só o número, distância ao quadrado. O K é a constante elétrica, que vale 9 vezes 10 a nona no vácuo, tá bom? Essa é a nossa teoria. Então vamos ao exercício. 2 esferas pontiformes idênticas estão carregadas com cargas iguais. Gente, se as cargas, ó, as esferas são idênticas, as cargas são iguais, cargas iguais se repelem, tá? Então a força eu já sei que é de repulsão. Separadas no vácuo. Quando as esferas estão a 0,2 metros, olha a distância, que eu vou colocar ao quadrado. A 0,2 metros de distância, a força vale 4.000. E aí ele quer saber, para que a força tem um valor de 250 newtons, qual que vai ser a nova distância? Então, vou fazer a mesma fórmula 2 vezes. Então, que fórmula? Esta daqui, ó. K, valor de uma carga, valor da outra carga, distância ao quadrado. Então, vamos nós. Ele falou que a força vale 4.000. Então, coloquei 4.000 na força. K, ele não deu o valor da constante. Gente, o valor dessa constante você não precisa saber de cor, né? Se o cara não deu é porque não usa. Porque se tiver que usar, ele vai dar. Então, eu vou deixar só K mesmo. K, constante elétrica. Ele também não deu o valor das cargas, mas ele falou que é igual, Q1, Q2, não importa. Valor de uma carga, valor de outra carga. E ele deu a distância 0,2. 0,2 eu escrevi em potência de 10, porque fica mais fácil. 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. Cuidado que a distância vai ao quadrado. Tá? Então vai ser 2 ao quadrado e 10 a menos 1 ao quadrado. Vou pegar esse número que está aqui dividindo e passar para o lado de lá multiplicando. Né? Então, isso aqui vai ser 4 vezes 10 a menos 2, vai passar para lá multiplicando, 4 vezes 4 vai dar 16, 10 a terceira com 10 a menos 2 vai dar 10, 16 vezes 10, 160. Ó, peguei o número que estava dividindo e passei para cá multiplicando, vai dar 160. E aí eu sei que o K, que é 1, Q2, vale 160. Agora eu vou fazer a mesma fórmula de novo, só que com esse outro valor de força. Tá? Então, agora eu quero que a força vale 250, eu quero saber qual que é a distância. Eu não mudei a constante elétrica, eu não mudei o valor das cargas. Então, repare, esse K, Q1 e Q2 aqui, ó, eu sei quanto que ele vale. Ele vale 160, eu vou substituir aqui por 160, ó.
tá? K, Q1, Q2 é 160. Então vai ficar, passo o D quadrado para lá multiplicando, 250 vezes D quadrado vai ser 160. Posso cortar um zero de cada lado, o meu D vai ser raiz quadrada de 16 sobre 25. Né? D quadrado é 16 sobre 25, tira a raiz quadrada para tirar esse quadrado daqui. Então vai ser 4 quintos. 4 quintos, 0,8 metros, resposta letra delta. Tá? Ai, professor, eu não entendi nada, você não entendeu matemática, seu problema é o Adriano, porque a física é muito fácil. Tá? A física é brincando, brincadeira de criança. Gente, espero que vocês tenham gostados. Gostados. Eu já tô analfabeta, mas depois vai vir Augusta aqui para me corrigir. Espero que vocês tenham gostado da aula. Né? O nosso cursinho está aqui à disposição de todos, tornando os vigias da lei, paulistas por mercê de Deus. Nos vemos na próxima.